Sejam bem-vindos aí ao primeiro evento do ano do Cubo, e é um prazer estar com vocês aí em mais uma temporada. E vocês já me conhecem aí de alguns eventos, Rodrigo Augusto Silva, da Project Lab aqui do Cubo. Quem está aqui do meu lado, mais ainda vocês conhecem. E se é o primeiro evento do ano, tem que ter ele, né? Então, tem que ser o Roberto Ponce para poder abrir os trabalhos aí com a gente nessa temporada do Cubo, que, olha, eu sei que já disse isso do ano passado e eu acho que eu cumpri. E essa temporada promete também. Promete muito. Então, sejam todos muito bem-vindos, Roberto. E hoje o Roberto vai contar para a gente, vai falar para a gente, vai começar a conversar com a gente uma série de 3 eventos do Cubo. Nas próximas 3 semanas, nas próximas 2 semanas também nós temos, sempre às terças-feiras, às 14 horas, na próxima e na outra também. E vamos falar sobre profissional de projetos. Vocês já ouviram falar no... Vamos checar primeiro se todo mundo está ouvindo. O pessoal já está dando boa tarde aqui. Todos estão ouvindo a gente? Deem aí o seu sim, por favor. Quem está com a câmera ligada, faz o joinha. Ah, maravilha. Verdade. Ótimo, maravilha. Então, como eu dizia, nós vamos começar a falar sobre... O Roberto vai começar a falar com a gente sobre o profissional de projetos e as habilidades que o profissional de projetos deve ter. Quem aí é gerente de projetos? Levanta, dá um joinha aí ou dá um sim. Quem aí é gerente de projetos? Maravilha, maravilha. Então, hoje, a gente vai começar a descobrir sobre o profissional de projetos. Roberto, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer. Minha voz não é tão poderosa quanto a do Rodrigo aí, mas espero que esteja todo mundo ouvindo bem. É um prazer recomeçar nossa programação aqui do Cubo, e, aliás, vai ser um ano bastante diferente. Tem muitas novidades por aí, eu não posso já adiantar ainda tudo, mas quem já é do Cubo vai ter grandes benefícios, quem não for ainda, certamente vai querer entrar. Mas nem um tema melhor para começar o ano do que falar sobre nossa profissão, né? E como ela tem mudado muito. Então, esse termo profissional de projetos é o que eu tenho começado a usar mais. Eu tenho até evitado falar gerente de projetos, né? Mas a cultura é forte ainda, mas só que depois de a gente entender o que um profissional de projetos precisa fazer, o termo gerente de projetos passou a me parecer assim muito limitado. Não sei se vocês concordam com isso. Falar mais alto, de repente eu vou aproximar um pouco mais aqui, né? Melhorou agora? Ótimo. Então, a ideia aqui é que a gente entendeu qual é o nosso papel nessa profissão e como é que ela funciona. Então, assim, acho que a história começa mesmo com, recentemente, embora já exista isso, mas assim, ficou claro para a gente o nosso papel quando o PMI fez uma pesquisa no mercado, há uns 3 anos atrás, 3 a 4 anos atrás, e trouxe o resultado numa forma geométrica, né? Então, vocês já devem todos conhecer, quem não conhece vai conhecer, né, em breve, o triângulo de talentos do PMI. Então, esse triângulo, ele foi uma das melhores coisas que o PMI fez nos últimos tempos. Foi trazer do mercado um grito. E na pesquisa que eles fazem a cada 4, 5 anos, para poder mudar a prova, para poder, né, atualizar a certificação PMP, para estar alinhado com o mercado, do que o mercado está buscando de profissional. Aí eles fazem uma pesquisa bem ampla, milhares de empresas pelo mundo todo. E o resultado dessa pesquisa foi esse triângulo, dizendo que, claramente, o mercado não quer somente um profissional que conhece o gerenciamento de projetos, ou seja, que sabe
todas as técnicas de gerenciamento de projetos, que é o que a gente mais estuda. Nossa cultura de formação de gestão de projetos ele é muito calcado nas técnicas e ferramentas. Daí o PMBOK, daí a certificação do PMP, que, né, tem grandes alavancadores dessa profissão no mundo. Mas, se você olhar, claramente é um domínio técnico, né, sobre como que você pode gerenciar projetos. Agora, isso é muito importante, ter esses domínios, né? É muito importante conhecer essas ferramentas, conhecer como usá-las, conhecer, saber fazer um cronograma, saber fazer um orçamento, saber criar o escopo, planejar o projeto, monitorar o projeto, enfim, acompanhar a execução, encerrar o projeto corretamente, iniciar ele direito. Isso tudo a gente, né, que estuda isso há bastante tempo, sabe o valor disso tudo. E era muito nisso que as pessoas se fiavam, né, no seu desenvolvimento profissional. Agora, com esse triângulo, a gente pôde ver que é só uma perninha de competência que, por isso que eu chamo profissional de projetos, deve desenvolver. Então, vamos ver as outras duas pernas para a gente falar um pouquinho mais, né? Depois a gente de hoje, que é essa primeira perna das competências técnicas. Então, como é um triângulo, tem 3 grandes discussões e a gente dividiu esse programa aqui, essa série, em três também, e hoje a gente vai discutir mais as competências técnicas. Mas é importante a gente ter noção do todo, então, a segunda perna desse triângulo, o que é mais chama de liderança, mas leia-se aí competências pessoais, né? Então, é o soft skills, que a gente já sabe que é importante, sempre soube, mas agora vem uma coisa do mercado pedindo que esse profissional seja líder também de projetos, né? E no próxima semana nós vamos discutir bastante sobre o que é ser líder de projeto, o que é ser liderança, e como é que a gente pode entender melhor essas competências de liderança. Vai ser interessante, porque é uma certa novidade dentro do mercado. Mas, então, aqui negócio gerente e líder são duas coisas diferentes, né? A gente já sabe que todos vocês conhecem um gerente que não é bom líder, mas é um bom gerente. E vocês também conhecem aquele líder muito bom, mas que não sabe gerenciar. Então, assim, você tem que ter os dois. O ideal é que você tenha essas duas competências. Consiga gerenciar e consiga liderar, né? Além disso, tem a base do triângulo, que fala sobre estratégia de negócios, né? Ou seja, o mercado não quer somente um profissional que saiba pegar o projeto, gerenciar ele, e, lógico, a liderança é importante, mas ele também quer que o profissional conheça o negócio, a organização precisa que o profissional andando. Por que esse projeto existe? Como é que ele se encaixa dentro da estratégia da empresa? Como é que funciona a estratégia para você ter essa visão mais ampla? Então, tem uma série de outras competências que a gente vai também discutir no terceiro da série. Então, eu já queria ter colocado o mel. Como chama aquela ferramenta que abre? Englobar esses 3 lados de um profissional. E aí, chamar o projeto pode parecer só uma partezinha, né? Você tem que ser gerente, líder, gestor, se você quiser usar, né, esse vocabulário aí. E aí nós resumimos o profissional de projetos, que passou já anos ser a nossa... Só para encerrar aqui essa introdução, para conseguir, temos programas, estamos desenvolvendo outros programas para que você tenha uma competência holística, né, que é necessário para ter sucesso a longo prazo nessa profissão. Maravilha. O pessoal está comentando aí do mundo, né? E Roberto, se a gente tiver que começar a pontuar aí um passo para
para começar a desenvolver essas competências técnicas, né, do profissional? Tem algum caminho a iniciar ou não? Por onde começa? Como é que é isso? Pois é, o caminho, não tem um caminho único, né? Porque cada situação é uma situação diferente, cada profissional tem o seu background diferente, né? Então, assim, analisar o contexto, mas eu vejo duas possíveis entradas para esse mundo, né? Partindo do princípio que a gente primeiro deve buscar as competências técnicas como base, né? Eu acho que tanto a liderança quanto a gestão de negócios, estratégia, são complementos, né, que devem ser desenvolvidos, mas se você não tiver aquela base técnica, fica difícil você conseguir entender o que está acontecendo ali como um profissional de projetos, né? Se você não sabe gerenciar um projeto, se você não sabe as dificuldades, o que pode ser feito para que efetivamente você logre o sucesso daquele projeto, você não pegar com as unhas, né, não souber dominar esse projeto, não adianta você ser também um grande líder, a não ser que você tenha um gerente de projetos do seu lado, fazendo essa parte, né? Às vezes acontece, e a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima semana. Mas se nós estamos falando de um profissional holístico inteiro, você precisa começar, a meu ver, pelas competências técnicas, por isso que a gente escolheu esse como o primeiro da série, né? Que é também onde a gente vem estudando há décadas, né? Maravilha. O pessoal está falando aí da conexão, está todo mundo conseguindo acompanhar a gente bem. Para a gente que também parece que está tudo ok, né? E acho que está tudo certo. Ok. Ó, tá ok. Maravilha. Bom, pessoal, vocês têm alguém tem alguma pergunta aí para poder fazer para o Roberto? Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre quais são as habilidades de vocês aí referente às competências técnicas, as skills de vocês. Vocês têm alguma pergunta já para poder fazer para o Roberto? Vocês sabem que o modelo do Papo Certo é um bate-papo mesmo com o nosso convidado. Enquanto vem as perguntas, deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse lado técnico, né? Aqui para todo mundo, né? Quem tiver pergunta, escreve aqui no chat que a gente vai respondendo aí. Mas eu vejo dois grandes lados dessa questão técnica. O primeiro lado é o lado mais tradicional, que é justamente o gerenciamento tradicional de projetos, né? E onde a grande figura mundial é o PMI. E isso já começou... É interessante a gente falar do início, porque a gente vai entender por que o PMI é como é e como é que a gente tem estudado desenvolvendo essa profissão, né? Então, o PMI começando lá no meio da Guerra Fria, né, de 59, então, aquela corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética na época, e também de infraestrutura militar, espacial, né? Então, todo esse movimento impulsionou muito grandes projetos nos Estados Unidos, né, onde o PMI nasceu. E aí, muito dinheiro, grandes projetos de altíssimo impacto e de grande necessidade estratégica, né? Então, a gente começaram a desenvolver e a ultimar boas práticas para, né, evitar ou minimizar os fracassos, as dificuldades. Daí nasceu o PMI e vem desenvolvendo, então, uma associação, quando nasce, ela tem uma identidade, a identidade naquela época de engenheiros, enfim, basicamente de engenheiros, trabalhando nesses grandes projetos, né? Por isso que até hoje, como uma inércia, vamos dizer, né, como um desenvolvimento desse negócio, ainda até hoje o PMBOK, que acabou sendo desenvolvido, está na sua 6ª versão, ou seja, a cada 4 anos ele vira, então já está aí 25 anos, aí praticamente 24 anos, o PMBOK
existindo aí como um guia, né, de boas práticas para os projetos dos quais o PMI nasceu. Então, se você pensar, e a certificação PMP, que a gente dá aula aí há 15 anos, ela justamente é baseada nesses grandes projetos, né? O PMBOK é baseado nesses grandes projetos. Então, onde veio essa ideia que a gente chama de gerenciamento tradicional de projetos. É tradicional porque é como se tem feito aí há mais tempo, por isso a tradição. Mas a ideia é que esse tipo de projeto passou a ser o grande desafio daquela época e continua sendo hoje. Esse tipo de projeto é muito difícil de gerenciar, grandes projetos, são cultos de dinheiro grande, de, né, impacto grande. Mas, então, se desenvolveu esse grande mercado de gerenciamento de projetos. E, na sua maior parte, ferramentas e técnicas e processos e boas práticas, né, dentro do ambiente de complexidade, de complicado, né, onde um especialista consegue achar a solução, mas não tem só uma solução, né? Então, são boas práticas, não é a melhor prática, é uma boa prática. E aí, assim, a gente tem desenvolvido bastante, nós mesmos aqui, treinamos 19 mil pessoas, né, até hoje, a grande maior parte foi em cima do conhecimento técnico tradicional, que é o PMBOK, que é a certificação PMP, e que isso impulsionou a nossa carreira aí de gerente de projetos. Aí sim, somos gerentes de projetos, né? Agora, de alguns anos para cá, a gente se deu conta que não é suficiente essas técnicas, né? Então, assim, a complexidade do mundo de negócios aumentou muito, a velocidade aumentou muito. Não é tão recente isso, né? Mas até então não se tinha muita visão de como resolver. E ao se tentar implementar essas técnicas, esse formato de gerenciamento tradicional para esses projetos, não dava muito certo, especialmente software, a parte de TI, que a maioria de vocês aí ou é de tecnologia ou é de engenharia, né? Mas a maioria de vocês certamente é das exatas, que é onde a gente todos viemos do mesmo lugar. Então, assim, como é que a gente vai lidar com projetos que mudam toda hora, que são voláteis e que, assim, não dá para a gente acompanhar naquele processo, aquela técnica de gestão de mudanças que preconiza o PMBOK, né? Daí nasceu com força, né, todo esse movimento de agilidade. E hoje em dia, o ágil, né, os métodos ágeis são muito presentes no nosso mundo de gerenciamento de projetos. E aí você já começa a responder uma pergunta aí do Fabiano, que ele já diz para você comentar um pouquinho, fazer uma associação entre esse modelo tradicional, né, e aí ele cita o PMP, e o papel desse profissional no modo agile, né? Exatamente. Hoje, se você começar a procurar por aí, assim, o grande movimento é a agilidade, né? E aí, assim, uma opinião minha, porque a gente fica vendo essa coisa de todo mundo quer ser ágil, e vem um certo modismo, né, da agilidade também. Então, ou seja, todo mundo tem que ser ágil, tudo tem que ser ágil agora, né? Assim, só que não é assim, não é? A agilidade, ela tem seu objetivo, seu nicho, seu uso. Então, assim, o que você tem que entender é dos dois mundos. Você tem que entender do mundo tradicional, e aí é importante essa formação tradicional, assim como você tem que entender do mundo ágil, para que você esteja pronto para lidar com projetos que necessitem de agilidade, né? E se você for ver lá o guia ágil lá do guia prático ágil que o PMI lançou junto com o PMBOK sexta edição, você tem lá até um radarzinho lá, que é interessante você verem, de quais são, assim, situações em que são propícios de você aplicar os métodos ágeis em projetos. Então, ou seja, não são todos os projetos que têm que ser ágeis, também não são todos os projetos que têm que ser tradicionais, e cada vez mais nós estamos entrando no mundo de híbrido, né? Um mundo misturado, onde predominantemente você vai ter uma abordagem ou ágil ou tradicional, mas que tem espaço também para você incluir os métodos da outra linha, nos momentos que são mais necessários. Então, eu acho que hoje a gente tem que ter uma flexibilidade
para aplicar, né, um cinto de utilidades assim, do Batman, né, assim, para aplicar as ferramentas e as técnicas na medida que forem necessárias, que o mercado precisa e que o projeto especialmente precisa. Então, mas para aplicar, você tem que conhecer os dois, né? Então, hoje está tendo uma busca muito grande por profissionais assim, que conhecem já a parte tradicional, que é a grande maioria, migrando, né, vamos dizer, saindo de uma, mas adquirindo também conhecimentos do mundo ágil. Né? E foi até por isso que a gente criou o nosso programa de Agile Professional, né? que tem a ver com essa dificuldade de você entrar nesse mundo ágil para quem é tradicional. Eu vou dizer por mim, né? Assim, na verdade, esse programa nasceu da minha necessidade. Então, assim, dou aula de certificação PMP há 15 anos também, e enfim, está no meu sangue. Agora, a agilidade não foi de onde eu vim, né? Mas eu não posso deixar que isso impeça de a gente conhecer como usar essas ferramentas e essa metodologia. E aí, pegando até da sua experiência, né? Para alguém que nasceu, né, e que se desenvolveu dentro de um modelo mais tradicional, é difícil fazer essa, não digo transição, mas ganhar esse novo conhecimento, aprender um novo idioma, né? Não chega a ser aprender um novo idioma, mas enxergar o mundo com outros olhos, né? Então, assim, como todos nós temos nosso worldview, né? Nossa visão de mundo, e a gente enxerga coisas diferentes um do outro. Então, assim, você enxergar a mesma situação com outros olhos, é como se você tivesse ali uma outra pessoa vendo uma coisa que você via antes de outra maneira. Então, quanto mais a gente vai ter um repertório de conhecimento, mais ângulos a gente vai tendo de como enxergar o mesmo problema. E aí a gente tem mais chance de ser efetivo com aquela solução, né? Então, assim, o mundo ágil, também tem outra coisa, né? A gente estava pensando que bastava ser Scrum Master que você já estava ágil. Enquanto o Scrum é realmente atualmente ainda a maior framework mais difundido dentro desse mundo ágil para o gerente de projetos especialmente, então é importante conhecer o Scrum, sim, mas não se limitar a ele, né? Então, quando a gente vê que a agilidade ela abrange não só projetos, mas processos, formas de pensar, mindset, atitude, né? A gente vai ver que o Scrum é a pontinha do iceberg desse mundo ágil, né? Que é importante para o profissional de projetos entender esse mundo mais amplo, né? Onde tem Lean, por exemplo. Lean é super importante para qualquer profissional. E todo mundo já ouviu falar de Lean, mas você já estudou Lean mesmo? Assim, tem a ver com desperdício, com você fazer a coisa de forma mais otimizada, gerenciar o projeto da forma mais otimizada, com flexibilidade, como também processos, como também várias coisas. Então, o Lean é como se fosse a origem, né, a grande mãe da agilidade. É importante conhecer um pouco do Lean. Como também tem outras técnicas além do Scrum, como o Kanban, que é muito utilizado hoje, o quadro Kanban. Tem até o Scrumban, né, que é a mistura oficial das duas metodologias. Então, depois você pode escalar essa agilidade para transformações digitais, transformação organizacional. Aí já está entrando na área de gestão também. Então, tem Design Thinking, tem Management 3.0. Então, esse programa que a gente montou, até falando um pouquinho dele, ele justamente tem essa ideia de você conhecer todos esses domínios do mundo ágil e virar também um profissional ágil, né? Juntando com o que você já é PMP, se for o caso, como já domina o PMBOK, então você tem, assim, pelo menos os dois mundos dominados e pode atender bem essa parte técnica de gerenciar projetos, né? Você vai misturar as técnicas, você vai fazer de forma híbrida, você vai fazer de forma ágil, de forma mais tradicional, mas você tem um repertório que é muito importante. Maravilha. Acho que você já até respondeu aí a pergunta da Janaína, que ela justamente estava perguntando por onde começar, né? E aí o Roberto já deu alguns caminhos aí. Mas deixa eu ver, por onde começar, né? Nessa área técnica,
pode variar. Ah, Então, assim, em termos do profissional de projetos, começar pela área técnica é recomendável. Mas se você já domina a área de gestão, por exemplo, se você é um administrador que conhece bem gestão, estratégia e quer migrar para a agência de projetos, se tornar um profissional de projetos, você já tem uma boa parte do conhecimento desse terceiro lado e vai agora conquistar a parte de técnica de gestão de projetos. Se você já tem uma liderança, já tem soft skills desenvolvido e também quer virar gerente de projeto, também você vai ter que passar para essa parte de técnicas também. Agora, dentro dessa técnica, como tem dois braços, né, ou duas pernas, como você quer dizer, assim, você ficar em pé nessa parte de área técnica, você tem que dominar tanto o tradicional quanto o ágil, por qual começar? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, assim, eu diria que você comece pelo ambiente em que você está, dependendo do ambiente onde você se encontra profissionalmente, né? Se você está numa empresa, num ambiente de grande volatilidade, onde os projetos têm uma natureza de muita mudança, de muita incerteza, e que você está trabalhando no projeto, de repente alguém muda de ideia toda hora, o ambiente muda, as coisas mudam, então vai ser mais efetivo profissionalmente para você começar pelo ágil, porque vai te dar as ferramentas para você já se empoderar e resolver, ter mais sucesso com os projetos que a sua empresa tá precisando e costuma ter também. Agora, se você está num ambiente mais estável, está num tipo de indústria mais previsível, né? Aí você começaria pelo lado tradicional, né? Nada impede hoje de você fazer os dois, né? Começa um pouquinho, começa o outro, já vai, né? Você não tem que se virar um PMP para depois começar a ver o ágil. Nem se certificar de todas as certificações ágeis para começar a ver o PMBOK, né? Então, assim, eu acho que você vai construindo os dois alicerces na medida que você precisa. ó, o Reginaldo está perguntando aqui, de uns tempos para cá o mercado busca por analistas de projeto, na opinião dele, e não por gerentes de projeto. Então, isso será que se deve por conta da nomenclatura de gerente de projetos, ter uma identidade de gerente e com isso pagar menos? Então, a nomenclatura pode fazer você receber menos por um projeto, de repente, até se você for um profissional, tendo esse cinturão que você falou, isso pode valorizar ainda mais na hora ali da remuneração? É interessante essa questão de nomenclatura, né, e termos. Eu já passei por várias empresas, já atuei em várias empresas que a cultura da empresa não permitia que você chamasse de gerente de projetos, porque melindrava os gerentes funcionais, né? E também, na verdade, dava até um risco trabalhista se você assinasse a carteira ali como gerente de projetos. Então eu sou gerente, eu quero ganhar como gerente e aí ter alguma equivalência salarial com gestores, né, não sei o quê, né? Então, assim, e aí chamavam de tudo, menos de gerente de projetos. Eram supervisores, eram líderes de projeto, porque líder não tem profissão, né? Então, assim, usava vários outros artifícios para explicar o que o cara fazia, que era o gerenciar os projetos. Então, assim, a questão do analista, eu acho que vem por aí também, vem por uma maneira de você fazer uma diferenciação, não chamar de gerente e justamente pagar menos, né? O analista, ele é um estágio anterior, né, dentro dessa escala de funções corporativas. Então, geralmente a gente se refere ao analista de projetos, aquele que domina muito bem certas técnicas de planejamento, o manuseio de ferramentas, como software de gestão de projetos, o cara que mexe bem no Primavera, no Prodigy e tal, e domina o Excel e faz uma série de... Então, ele geralmente é jovem, tem uma grande intimidade com ferramentas de software, de gerenciamento de projetos, ele consegue seguir orientações com muita facilidade e tal, prepara relatórios. Ele faz um trabalho, vamos dizer que assim, mais braçal, também é importante, né, no gerenciamento. Você tem que produzir tudo isso, você tem que gerenciar todas essas coisas, né? Mas o gerente de projetos, ele está um pouco assim mais
no nível de mais relacionamento, mais de, né, da visão do projeto, de tomada de decisão, etc. E ele está liderando ali uma equipe de outros, né, uma equipe de gerenciamento de projetos que tem analistas e até mesmo outros gerentes de projetos. Mas é possível, sim, que seja uma forma de pagar menos. Agora, o que não vale é você ser chamado de analista e fazer o papel do gerente de projetos, né? Roberto, o Cleberton tem uma pergunta interessante aqui. Ele diz que ele trabalha na área de desenvolvimento de software. Vejo muitos colegas que deixaram de usar o padrão do PMBOK por falta de agilidade. E que o próprio PMI, na versão 6, eu costumo brincar até dizendo que o próprio PMI reconheceu isso, o próprio PMI, na versão 6, ele inclui alguns temas de Agile, né? Qual a sua opinião sobre o PMBOK no desenvolvimento e implementação de software? Dá para fazer? Não dá. Na verdade, o PMBOK não foi feito para desenvolvimento de software, né? Então, assim, o PMI ele já enxergou essa questão da agilidade já há bastante tempo. Eu me lembro que eu estava num congresso lá do PMI na Irlanda e teve um café da manhã lá para os reps, e onde lançaram a futura certificação ágil, né? Não tinha ainda a certificação ACP, né? Então, assim, isso já tem alguns anos e o PMI já enxergou essa necessidade e tem tentado correr atrás do prejuízo, né? Vamos dizer assim. Só que, assim, e com isso, criaram a certificação ACP, agora criaram o primeiro guia prático ágil e tal, mas um pouco atrasado, né? Não é que seja atrasado, é que, assim, o resto do pessoal lá já agilizou essa disseminação de informação, certificações ágeis. Então, você tem lá o Scrum.org, você tem o Scrum Alliance, que foram os primeiros que começaram assim com certificações, né? E se você pesquisar hoje, eu fiz isso, e está no nosso site do Agile Professionals, você tem lá um link, certificações. Vocês vão ver lá quase 100 certificações existentes hoje no mercado ágil, em seus vários domínios. Então, você fica confuso. Eu vou me certificar, se eu quero comprovar no mercado que eu também domino agilidade, como é que eu faço? Que certificações que eu devo tirar? Né? E o PMI tentou botar tudo isso numa só, que é a ACP, que é bem reconhecida, né? Assim, quem tem uma certificação ACP não é fácil de tirar, e ela engloba várias partes da agilidade, né? Assim, então, ela tenta ser alguma coisa que represente bem o mundo ágil. Você tem que estudar várias coisas, não é só Scrum, por exemplo, né? Mas existem muitas certificações mais tradicionais, assim, vamos dizer, mais sedimentadas no mundo ágil e mais fáceis de tirar também, né? Tem isso, né? Então, assim, a pessoa para encarar uma ACP, ela tem que comprovar a experiência de anos de agilidade e muitas não tem. Então, acaba o PMI acho que bobeou, que não criou uma certificação introdutória de agilidade. Assim como tem o CAPM para o tradicional e o PMP, para o cara que já tem mais vivência, o PMI deveria ter lançado, na minha opinião, o ACP, equivalente ao PMP para o ágil, mas também, né, um CAPM ágil da vida, né? Assim, uma que pudesse atrair os milhões não, mas os centenas de milhares de PMPs que existem hoje, 800 mil, 900 mil quase já, de PMPs no mundo, que não têm agilidade no sangue, né, e que poderiam ser um mercado para essa primeira certificação básica, né. Aí eles não quiseram, fizeram já o, né, profissionalzão, e aí com isso perderam esse mercado gigantesco para as certificações de base que já existiam e foram crescendo cada vez mais. Então, mesmo assim, você não fica perdido. Qual certificação que eu devo tirar, né? E você vai responder, então, agora a pergunta do Hamilton. Ele pergunta justamente, ele diz que trabalha com projetos, por onde começar em relação às certificações? PMP, CAPM, alguma de ágil, e só para dar o endereço para o pessoal que o Roberto falou rapidinho, é o agileprofessional.com.br. Nesse nosso site lá tem lá o guia de certificações. Sim.
Por onde começar, né? Seria um pouco parecido com o que eu falei há pouco, se por onde começar a se desenvolver. Então, se você está num ambiente ágil, não faz muito sentido você certificar PMP primeiro, né? Porque você vai acabar gastando uma energia enorme e, ao final, você vai ser PMP e não vai usar muito essas qualificações no seu dia a dia, né? Então, eu tenho enfrentado isso nas aulas, assim, pessoas que não trabalham com projetos tradicionais, mas vão tirar a certificação PMP por questões curriculares, né? E aí temos que falar sobre isso também, porque como tem uma dispersão muito grande das certificações de agilidade no mercado, e as mais conhecidas, como o Scrum Master, assim, são fáceis de tirar, comparado com o PMP, você ser só Scrum Master não te dá muito respeito no mercado de agilidade. Então, eu sou Scrum Master, tá, e daí? Isso aí você faz um curso de 2 dias, aí já faz a prova depois do curso, e isso só não certifica se você não prestar atenção na aula. Então, assim, é um nível de dificuldade baixa. Qualquer um pode ser Scrum Master, se estudar um pouquinho. Já a PMP não dá, não é qualquer um que consegue. Você tem que ter uma vivência, uma experiência, estudar muito mais, é uma prova bem mais difícil. Então, ganha uma... Por isso que fizeram a ACP, também difícil para ter uma notoriedade no mercado, etc. E aí conseguiram também ter essa notoriedade, mas o fato é que existem outras certificações ágeis, mais difíceis, mais reconhecidas, mas são espalhadas. Então, é difícil você ter aquela certificação ágil que eu vou tirar. Os grandes gurus de agilidade que a gente conhece hoje, eles têm o quê? Uma coleção de certificações. Eles vão mapeando, né, os seus domínios, como a gente tentou fazer no Agile Professional, né? E aí tem lá os níveis de certificação, começa mais fácil, tem a média, tem a mais difícil, e aí cada vez tem menos gente conseguindo as mais difíceis. E aí você vai colecionando, né, essas certificações ágeis de acordo também com os seus interesses dentro do mundo da agilidade. Então, é importante se situar, né? Eu diria que no mundo ágil é interessante você dar uma passada por todos os domínios, né? É uma coisa que a gente oferece, né, no nosso programa, né? Você faz 10 cursos por 10 domínios diferentes. Vários deles preparam para certificações, dentre elas você escolhe qual que você quer, e a gente está criando um guia de certificações com mais detalhes de cada uma para orientar vocês a fazer isso, um trabalho voluntário, o pessoal está fazendo bem, e aí com isso você vai colecionando, né? Eu costumo indicar as certificações ágeis que não precisem de um curso oficial daquela entidade, né? Eu acho isso um pouco assim, né, reserva de mercado, uma coisa meio que... você quer vender o curso, aí você faz uma certificação e o cara tem que fazer o curso antes. Eu acho isso meio... né, não tão legal mais. Então, a Scrum Alliance começou assim, e aí, como foi a primeira, teve muito sucesso, aquele negócio do Scrum. O tal do Scrum Master, que é a certificação oficial dela, tem mais gente certificado. No entanto, não é a vista com mais respeito dentro dessa área mesmo do Scrum Master. Então, a Scrum.org, que nasceu de uma briga dos 2 sócios da Scrum Alliance, né? Então, criou a Scrum.org, e uma das coisas que divergiam é justamente isso. Então, todas as certificações da Scrum.org, né, elas não precisam você ter um curso oficial, né, para você tirar a certificação. Se você fizer um curso no lugar ou estudar sozinho, e vai lá e faz a prova. Se você, né, a prova está lá para garantir que você conhece o conhecimento. Então, essas certificações têm sido vistas como mais valiosas, são mais difíceis, inclusive, do que as que têm o curso obrigatório, né? Então, esse é um critério que eu gosto de usar, e sempre dou preferência para certificações abertas, né, como eu chamo, né? Agora, se você é da área profissional tradicional, o PMP ainda é a sua grande meta, né? O PMP ainda... Porque existe um tempo para o mercado absorver. Sabe, o mercado lá, as pessoas que contratam as pessoas, né, assim, os profissionais, elas não entendem muito desse mercado, né? Então, assim,
o PMP já tem um marketing muito forte em cima de garantir que esse cara entende esse projeto, se ele é PMP. Bom, primeiro que ele passou por uma prova difícil, então realmente o cara, em algum momento, ele sabia o que estava fazendo, né? Não garante que ele é um bom profissional, mas também, se você se formar em engenharia, ter um diploma de uma faculdade, não quer dizer que você é um bom engenheiro, mas pelo menos que você se formou numa faculdade, e se a faculdade for boa, exigiu mais de você, então tem mais credibilidade. Então, uma certificação que é difícil, é de uma entidade reconhecida mundialmente, etc. e tal, tem uma grande força no mercado ainda. Então, justifica, às vezes, pessoas que na verdade, não vão gerenciar grandes projetos tradicionais, mesmo assim, tiram a certificação PMP para o quê? Para dar credibilidade para a sua profissão, para dar empregabilidade, né? Existem pesquisas que mostram que o PMP versus o que gerencia projetos, mas não é PMP, ganha 20% a mais, média salarial. Então, isso já é um bom incentivo para muita gente se certificar PMP. Outra razão é porque as pessoas já separam, né, já tem algum tempo que separam as pilhas de currículo de quem faz esses projetos, quem é PMP e quem não é. Então, e já exige a certificação PMP de cara na hora que você vai buscar uma vaga, né? Então, quem não é PMP, mas é um bom profissional, depende muito mais de indicações, de repertório, de conhecimento de networking para conseguir se realocar, porque não consegue passar na peneira inicial de, você não é PMP, nem considero, porque tem tanta gente tentando essa vaga que já é PMP que eu vou só olhar para aqueles. Então, tirar o PMP é como se fosse uma obrigação do profissional de projetos. Em algum momento você vai ter que tirar essa certificação. Se não é agora, no início, você vai começar pelo ágil, depois, porque ainda hoje o norte, né, dos empregadores sobre a competência do profissional de projetos. Isso foi conquistado pelo PMI ao longo de décadas de desenvolvimento, de força junto ao mercado, né? Então, isso não perde assim, né? Mas o negócio é você dar resultado. Então, não basta ser PMP, mas tem que ser. Maravilha. O pessoal está falando bate-papo aqui sobre a Lei 8666. E aí, entre a Carlos, Eduardo, Jorge, e aí o pessoal está dizendo que pode ser um complicador, mas aí o Jorge também está dizendo que trabalha no Itamaraty, que lá eles usam métodos ágeis, são auditados pelo TCU e nunca teve problemas com a Lei 8666. A 8666 assim, é uma questão, uma legislação para aquisições, né? Então, assim, regulamentariamente, para quem tem que usar essa lei, tem que seguir essa lei, que é o governo, etc. E tal. A Petrobras, por exemplo, tem uma lei diferente, mas com um pouco mais de flexibilidade, mas mesmo assim tem sua regulamentação. Então, se é uma questão regulatória, você tem que seguir. Então, se na hora de você contratar alguma coisa, e todo projeto acaba sendo, né, precisando de contratar alguma coisa, você vai precisar usar métodos tradicionais para a contratação, né? Ou seja, você vai ter que seguir ali a cartilha, fazer lá todos os passos da licitação, todas aquelas coisas, você tem que seguir. Isso é uma restrição regulatória. Então, assim, são partes do projeto que o método tradicional vai ser útil. Agora, você pode ter um projeto ágil, né, que na sua contratação de terceiros ou quando você contrata aquisições, você faz aquisições, você vai precisar usar métodos tradicionais. E aí é um bom exemplo do híbrido, né? Porque você, na verdade, você faz a parte interna ágil, que é apropriada, que é interno, ninguém pode meter o bedelho, que é o que funciona melhor para você. Mas na hora que você sai dali e vai contratar com dinheiro público, sei lá o que, você está submetido a essas restrições. Então, conhecer os dois lados é fundamental. É um ótimo exemplo aí para a realidade de hoje. Você participou da conversa deles e ainda respondeu a pergunta do Hugo, que pediu para você dar um exemplo do híbrido. Maravilha. A Carla também está dizendo: imagino que métodos ágeis têm ultimamente grande foco, mas como trabalho em projetos com construção de infraestrutura, as boas práticas indicadas pelo PMI são praticamente as únicas ferramentas para o acompanhamento de projetos que duram mais de 4 anos. Essa coisa do tempo tem realmente a ver com
com agilidade, com método tradicional? Dá para fazer um projeto de 4 anos usando somente ágil ou não? É difícil. Geralmente, assim, os projetos de longa duração são estruturados, né? Então, assim, projetos de grande porte, em geral, não é rápido. Então, a Rita já dizia, né, está lá nos assistindo, lá de cima, ela já falava assim, ela era meio radical, ela dizia que, Roberto, projeto com menos de 6 meses e com menos de 20 pessoas envolvidas não é projeto. Você não precisa do PMBOK para isso, joga fora. Então, assim, isso aqui não é para... Você não vai estudar CPMP para gerenciar esse tipo de projeto. Né? Não é para isso que foi feito. Vamos lembrar do início lá do PMI. Né? Então, esses projetos maiores, plurianuais, de infraestrutura, principalmente, de construção, de engenharia, são projetos que a gente chama de uma abordagem preditiva, ou seja, você precisa saber o que você quer antes de começar, porque é muito investimento de dinheiro, tempo, recursos, para você ficar sem saber o que você está fazendo e mudando de ideia a cada minuto. Você não pode construir um prédio, né, e no meio do prédio decidir que vai ter mais elevadores, né? Que agora você quer botar mais 10 andares. Não, as fundações já foram feitas para aquele tamanho, se você quiser fazer um prédio maior, é outro projeto, derruba o prédio e começa de zero. Então, assim, esse tipo de projeto não dá. É para isso que as técnicas tradicionais foram criadas e elas são muito eficientes para esse tipo de projeto. Né? Agora, só pegando um ganchozinho, porque a gente fica, às vezes, pensando muito nisso. Então, assim, em 2009, eu já dava aula de PMBOK e PMP há bastante tempo, né? E eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, a convite de um dinamarquês que tinha acabado de montar um programa em Oxford sobre megaprojetos, né? Que na área eles chamam de Major Program Management. E os Major Programs são os megaprojetos, ou seja, lá eles chamam de programas, né? Porque são tão grandes que tem mais cara de programa do que projeto, né? E aí, dependendo do ponto de vista, o que é um programa e o que é um projeto é um debate no outro bate-papo. Mas o fato os megaprojetos já são um outro bicho. Já não são os projetos grandes do PMBOK. São os projetos enormes, né? Então, assim, tem uma regrinha básica lá, que não é uma regra firme, mas o megaprojeto ele tem que ter um custo de pelo menos $1 bilhão, de dólares. Né? Então, estou falando assim, de um projeto de 4 bilhões de reais. Não pode ser menor que 4, 5 anos, normalmente é 10 anos. Né? Tem grande impacto no seu ambiente, nunca foi feito antes. Essas são as características de um megaprojeto. Aí, como é que você gerencia um megaprojeto? Né? Então, esse mestrado que eu fiz de 2009 a 2011 foi super interessante, porque na primeira aula eu já tive que desconstruir meu conhecimento, né, com o PMP. Então, assim, a gente viu que ser PMP atrapalhava, porque a gente acaba meio, né, a gente fica um pouco engessado nas nossas visões, né? E aquele momento era um momento de ampliar totalmente e olhar para todos os lados possíveis a melhor forma de gerenciar, porque a taxa de sucesso de megaprojetos é muito baixa. Então, assim, tamanho não quer dizer que os métodos tradicionais sejam sempre funcionando para tamanhos grandes. Os tamanhos enormes já não funcionam também tão bem. Então, você não pode gerenciar como se fosse... Não pode pegar o PMBOK e aplicar num megaprojeto, que não vai rolar. Né? Inclusive, foi saindo do mestrado que eu tive essa visão, né, sobre o que é importante para virar um gestor de megaprojetos, qual é o diferencial. Eu vou contar isso na próxima semana. Maravilha. Qual que é o tema da próxima semana? Liderança. Né? Liderança. Então, já meio que entreguei aí, né? Aliás, o Rodrigo já mastigou para vocês, né? Olha, pessoal, nós estamos chegando aí no final do nosso primeiro Papo Certo, profissional de projetos. Hoje a gente já viu um pouquinho qual que é a diferença entre um gerente e um profissional de projetos. Antes de terminar, vocês podem deixar aí mais alguma, ainda tem mais um tempinho, quem quiser fazer aí alguma última pergunta para o Roberto,
Lembrando também que quem quiser acompanhar os eventos do Cubo, da Project Lab, é só seguir as nossas redes sociais, ficarem ligados aí nos nossos e-mails, que a gente sempre mantém vocês informados. É só acessar lá cubodoconhecimento.com.br, que vocês ficam acompanhando toda a nossa agenda. Alguém mais tem alguma pergunta? Ó, a Carla já está dizendo, arrasou. Ó, qual a regra de sucesso para um gerente de projetos? O Alexandre está pedindo a receita do bolo. Vem com a gente, passa alguns anos e aí você vai estar preparado. Na verdade, a regra de sucesso, ela é... eu estou falando de sucesso a longo prazo. Tá? Porque todo mundo pode ter um sucesso de curto prazo, mas que não dura muito, né? Assim, aqueles hits musicais que o estrela de uma música só e aí aproveita e depois some, né? Você quer ter uma carreira de sucesso, né? Então, uma carreira longa de longevidade, de sucesso crescente, basicamente, você tem que construir uma coisa. E sem isso, sua carreira vai ser interrompida em algum momento, né? Que é a questão ética, né? A questão do seu caráter, né? Porque essa profissão nossa é uma profissão de confiança, é um cargo de confiança. Ninguém chama você para gerenciar um projeto se não confiar em você. Isso é fato. É que nem a babá do seu filho. Você só vai chamar a babá que você confia. Se ela tem mestrado em enfermagem neonatal, isso para você não importa. Se você desconfia dela de alguma coisa, você não chama ela para tomar conta do seu filho. E é isso que o sponsor faz. É o filho dele ali. O projeto é importante para ele, para a empresa, para a carreira dele. E ele quer um profissional de projetos, né? Assim, vamos usar o termo agora, mais novo, para tomar conta desse projeto como se fosse o seu filho. Então, ele tem que confiar nessa pessoa, né? Aí, confiar na sua integridade, confiar na sua honestidade, confiar que se tiver problema, ele vai falar, não vai esconder o problema, né? Então, esse pessoal que fica com 2 cronogramas, um cronograma de verdade, para a equipe só, que está ali tudo ferrado, aí mostra um cronograma bonitinho para o cliente, para o patrocinador, assim, para poder, né, mascarar os problemas. Esse cara aí tem perna curta, esse cara não vai ter sucesso por muito tempo, porque no dia que descobrirem o segundo cronograma, acabou sua carreira. Acabou. Então, leva anos para construir, né? Então, o segredo do sucesso é construir anos de conhecimento, de experiência, de resultados, e leva só 1 segundo para destruir quando você fizer alguma coisa que não deveria fazer. Então, gente, o emprego não é o mais importante, não. Sua carreira. Se você está num lugar que estão te pressionando para fazer uma coisa que vai machucar você como profissional, cara, pede as contas e vai encarar aí o mercado, porque não faltam vagas para excelentes profissionais. O que não tem vaga é para gente mais ou menos, né? Então, assim, e o excelente profissional é trabalho duro, mostrar serviço e atitude, né? Atitude é uma coisa muito importante para esse profissional. Então, essa é a minha recomendação como segredo do sucesso. Maravilha. Olha, o pessoal está dando... Todo mundo aí dando parabéns, né? O Eduardo falando que seus comentários são sempre pertinentes. Parabéns ao Cubo, ao Project Lab. Roberto, você é sempre demais. O Reginaldo está dando uma dica aqui, ó. Aproveito para compartilhar com todos um filme que tiro como espelho, O Reino Perdido, que conta um projeto que tinha tudo para dar certo, mas devido à sequência de erros deu errado. Um fracasso. Tem muitas histórias dessa aí que eu já vivi também. Né? Maravilha, gente. Vou dar um último convite para vocês, enquanto está todo mundo, ainda algumas pessoas aqui. Tem um webinar, né, que a gente chama de webinaula, que vai acontecer no final desse mês, que é único. E eu estou muito ansioso para ele acontecer, e se vocês puderem assistir, vai ser uma coisa inédita, uma coisa que eu acho muito importante, muito legal, difícil, mas quem conseguir dominar isso vai ter uma diferença muito grande, né? Que é uma coisa que eu também falei que era, e eu vou dizer para você, sinergologia. É isso? Sinergologia. Pois é, não é um xingamento, não é uma coisa assim de outro mundo, mas
sinergologia eu aprendi há uns anos atrás que é a ciência, uma arte, né, de entender a linguagem não verbal. Então, você imagina quanto seria útil você poder ler de uma forma que tivesse vantagem sobre essa interlocução. Nós temos com todo mundo, stakeholders do projeto. Então, assim, eu consegui uma especialista lá de Paris, que nos visitou uns anos atrás e falou sobre isso. Eu falei, caramba, que legal. Depois eu fui assistir aquela série Netflix, é Like Me, que quer dizer, nunca para mim. E é muito interessante. Eu fiquei fascinado por essa experiência de leitura de linguagem corporal. Então, você pode mentir, fala, mas o teu corpo não mente. Ela vai fazer uma webinar, ou seja, vai gravar uma aula de 1h30, e ela fala um português assim, né, meio francês, mas dá para entender. E depois ela vai estar ao vivo conosco por meia hora, tirando as dúvidas, né? E, se der certo, eu estou pensando em convidar ela para fazer um treinamento sobre isso online, porque ela está lá em Paris, né? Não sei quem for. Quem quer fazer um turnê lá em Paris, a gente vai. Mas, se ela puder fazer online isso, vai ser muito bacana. Então, não percam, se inscrevam logo. Então, olha só, a agenda. Ó, semana que vem, terça-feira, às 14 horas, segundo episódio da série, com o Roberto também, agora sobre liderança. E ele é um cara que, né, de verdade, eu gosto muito de ouvir ele falando sobre liderança, então é muito bacana. E o Roberto está convidando agora também para a gente conhecer sobre sinergologia, a ciência da linguagem corporal, com a Nina de Paula, no dia 25 desse mês também. É à noite, uma webnaula, é só se inscrever lá. Tudo você se inscreve em cubodoconhecimento.com.br/agenda, que lá tem todos os nossos eventos, tá bom? E tem um linkzinho lá para ir no site dela e 2 segundos responder uma pergunta lá. Vai lá, responde a pergunta e vê a discussão depois no webinar. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, pela participação principalmente de todos. Tivemos quase 70 pessoas online aí com a gente. Pessoal dizendo aí que adorou. Adorei essa última dica sobre linguagem corporal. Você andou infeliz aqui, não peguei os últimos 15 minutos. Tá gravado. Tá gravado. Lembrando que quem é do Cubo pode assistir a todos os eventos do Cubo, já são mais de 200 eventos já gravados no portal do Cubo, é o Netflix do gerente de projetos. Então é só acessar lá cubodoconhecimento.com.br. Tem muita coisa legal para acontecer no Cubo esse ano. E na Project Lab também tem uma coisa que eu não vou dizer o que é, pode deixar que eu não vou dizer o que é. Tem uma coisa sensacional que vai acontecer na Project Lab ainda esse ano, que eu acho que o Roberto vai contar só semana que vem. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até mais aí. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau.